Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre a progressão e a matemática financeira. Essa aula é muito importante para você, aluno do segundo ano do ensino médio e que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva. Temos aulas aqui, vídeos novos praticamente todos os dias. Ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nada do que é postado aqui nesse canal, ok? Peço também que você possa compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos, para que assim todos eles e também para que o nosso canal possa chegar a mais pessoas, ok? Então vamos lá, falando um pouquinho sobre as progressões. Ora, as progressões, nós vamos dividi-la em duas partes, ok? Nós vamos dividir na chamada progressão aritmética e também na chamada progressão geométrica. Professor, o que define, o que diferencia uma progressão da outra? Olha só, o exemplo que eu tenho aqui, ó, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 e continua, ok? Perceba que do primeiro termo para o segundo termo, de 2 para 5, aumentou em mais 3, não é isso? Do segundo termo para o terceiro termo, de 5 para 8, aumentou mais 3. De 8 para 11, que é do terceiro para o quarto termo, aumentou mais 3. Esse valor ao qual está aumentando sempre de mais 3 é o que nós chamamos de razão, ok? E nós vamos representá-lo pela letrinha R. Olha só o nosso segundo exemplo. 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384 e assim por diante. O que você percebe? Que do primeiro termo para o segundo, multiplicou por 2. Do segundo termo para o terceiro, multiplicou por 2. Do terceiro termo para o quarto, também multiplicou por 2. Essa multiplicação por 2 aqui, esse valor, é o que nós chamamos de razão. Só que perceba que no primeiro nós estávamos adicionando o número, nesse caso adicionando 3. No segundo nós estamos multiplicando o número. No primeiro que nós estamos adicionando, nós estamos diante de uma progressão aritmética. Nesse segundo exemplo aqui, ó, que nós estamos multiplicando, então estamos diante de uma progressão geométrica. E tanto a soma quanto a multiplicação, nós temos uma o quê? Razão. Só que para diferenciar uma progressão aritmética de uma progressão geométrica, nós vamos fazer o seguinte. A razão na progressão aritmética, nós vamos representar pela letrinha R. E a razão na progressão geométrica, nós vamos representar pela letrinha Q. Apenas isso, ok? Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui, eu tenho algumas formulazinhas que seriam necessárias. É necessário você saber, tá bom? Aqui, por exemplo, a forma do termo geral. Às vezes eu preciso saber um determinado termo. Eu vou utilizar essa fórmulazinha, ó. Aqui, ó. A n é igual a 1. O que é n? N é o número de termos, ok? Então, o termo que eu quero, se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, não importa. Você vai pegar o primeiro termo, A1, mais o número de termo, menos 1, multiplicado pela razão, ok? Isso para a progressão aritmética. Da mesma forma, a soma de todos os termos da PA, da progressão aritmética. Como a gente faz? Olha, a soma dos termos da progressão vai ser igual você pegar o primeiro termo, somar com o último termo, multiplicar pela quantidade de termos e esse resultado você divide por 2. Ok? Então aqui é o processo que nós utilizamos para resolver uma questão que envolve uma progressão aritmética. Agora, se nós queremos resolver uma questão que envolve uma progressão geométrica, então nós temos aqui, ó, a n é igual a A1, primeiro termo, vezes a razão elevada a n menos 1. Agora, se eu quero somar todos os termos da minha progressão geométrica, soma de todos os termos vai ser eu pegar o primeiro termo, abre parênteses, 1 menos a razão elevada ao número de termos, sobre 1 menos a razão, ok? E eu posso também fazer a soma dos infinitos termos. De que forma? A soma dos infinitos termos é igual ao primeiro termo sobre 1 menos a razão, ok?
ok? E talvez você pode estar se perguntando, professor, como que eu vou conseguir decorar todas essas fórmulas? Eu já digo de antemão a você o seguinte, você não pode ficar preocupado na matemática com decoreba. Porque quando você se preocupa muito com isso, isso acaba tirando a sua vontade, o seu desejo, o seu querer aprender. Então, o que eu posso colocar para você como algo que vai te ajudar? É isso? Você pode fazer o seguinte, ó. Você vai pegar questões, pelo menos 5 questões. Pelo menos 5. Que envolvem cada uma dessas duas matérias que nós estamos falando. 5 questões de progressão aritmética, resolve. 5 questões de progressão geométrica, resolve. E todas as vezes que você for resolver qualquer questão, você vai escrevendo a fórmula, ok? Porque à medida que você for fazendo isso, vai ficando mais fácil, vai ficando mais tranquilo para você lembrar as fórmulas, sem ter necessariamente que ficar, né, de forma maçante tentando decorar um conceito que muitas vezes você nem compreendeu, você nem entendeu, ok? Então você vai fazer isso. Você vai pegar questões e vai resolver 5 questões de cada, pelo menos 5 questões de progressão aritmética, 5 questões de progressão geométrica, e você vai ver que vai ficar bem tranquilo para você entender todos esses conceitos, ok? Tranquilo? Posso contar com você? Então, beleza. Vamos lá. Continuando agora, eu vou pegar alguns exemplos, olha só, para ficar fácil para você compreender. O primeiro exemplo que nós vamos pegar é esse que está na tela, que diz assim, ó, dada a progressão aritmética, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Perceba que a questão já falou, é uma progressão aritmética. Você vai determinar a razão, o termo médio e a soma dos termos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, quantos termos tem essa nossa progressão aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos, não é isso? Ó? 1, 2, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo, sétimo termo. Então, essa nossa progressão ela tem 7 termos. Vamos lá. Determinar primeiro a razão. Como que eu faço para determinar a razão? Muito simples, ó. Eu vou pegar o termo sucessor menos o termo anterior, beleza? Nesse caso, eu vou pegar o A2, que seria, no caso, meu 4, menos o A1, que seria o primeiro termo, 2. 4 menos 2, 2, ok? Mas se você quiser pegar também, ó, o A, 1, 2, 3, 4, o A5, menos o A4, também pode. Quem é o A5? 10. Menos. Quem é o A4? 8. A5 menos o A4, 10 menos 8, vai dar 2. Então, vai dar sempre o mesmo valor, ok? Então, a razão dessa progressão aritmética é 2. Perfeito. Agora, vamos determinar o termo médio. Então, o termo médio é você fazer a média aritmética, não é isso? Do primeiro mais o último termo. Quem é o primeiro termo? 2. Quem é o último termo? A7, que é o 14. Então, 2 mais 14, 16. 16 dividido por 2, 8. Fechou. Então, o termo médio, nesse caso, é o número 8. E para fechar esse exemplo, a soma dos termos da progressão. A formulazinha, você já sabe, soma dos termos é igual a você pegar o primeiro termo, mais o último termo, que nesse caso é o A7, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Então, a soma dos, quem são os N termos? 7 termos, não é isso? Então, esse 7 vai ser igual a 2 mais 14 vezes 7 dividido por 2. 2 mais 14, você sabe que é 16. 16 vezes 7 vai dar 112. 112 dividido por 2, 56. Fechou aí, no caso, a nossa progressão aritmética e a nossa progressão que? Geométrica, ok? Tranquilo? Olha só que legal. Então, vamos lá. Outro exemplo agora de PG, tá bom? Então, falei que fechamos progressão aritmética. Vamos fechar, na verdade, progressão geométrica com esse exemplo aqui, ó. Então, dada a progressão geométrica, 1, 3, 9, 27 e 81. Determine a razão, o termo médio e a soma dos termos. O mesmo processo, só que agora é uma progressão geométrica. Quantos termos tem essa progressão? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. São 5 termos, professor. Perfeito. Como que eu vou fazer para achar a razão? Ora, a razão você vai fazer o seguinte. Vai pegar o sucessor, dividir pelo seu antecessor. No caso aqui, nós estamos pegando o A2 menos o A1. Posso pegar qualquer outro termo? Pode também, sem problema nenhum, tá bom? Ou só de olhar também você já consegue perceber que de um termo para o outro está multiplicando 3, não é isso? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 27, 81.
Ok? Tranquilo? Termo médio, como que eu vou fazer? Olha, agora é diferente, tá bom? Naquele lá, na progressão aritmética, a gente pegava o primeiro termo, somava com o último e dividia por 2. No caso do termo médio para uma progressão geométrica, nós vamos pegar a raiz quadrada, olha só, a raiz quadrada da multiplicação entre o primeiro termo e o último termo. Então, o termo médio vai ser igual a raiz quadrada de primeiro termo, 1, vezes o último termo, 81. 1 vezes 81, 81. Raiz quadrada de 81 é 9. Tá vendo aqui, ó? Raiz quadrada de 81 é 9. Então, fechou. Perfeito. Agora, para achar a soma dos termos de uma progressão geométrica. Lembrando que essa progressão é de valores finitos, não é isso? Valores finitos. Então, olha só. A soma dos termos, a formulazinha é A1 vezes a razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1, ok? Então, vamos lá. A soma dos 5 primeiros termos vai ser, primeiro termo, A1, 1, a parênteses, 3, né? Que vai ser a razão elevada ao número de termos, que é 5 menos 1, sobre 3, que é a razão menos 1. Ora, 3 à quinta é 243, não é isso? Menos 1. Se eu multiplicar aqui 1 vezes que está dentro do parênteses, dá o próprio número que está dentro do parênteses. Por isso que já deixei aqui 243 menos 1 sem problema nenhum, que vai dar 242. Dividido por 2, vai dar quanto? 121. A soma de todos os 5 termos da nossa progressão geométrica. Fechou? Tranquilo? Perfeito? Então vamos lá. E agora falar um pouquinho sobre a matemática financeira, tá bom? E no caso da matemática financeira, é importante você entender que na matemática financeira o dinheiro nunca fica parado, ok? O dinheiro nunca fica parado. E além dessa aula aqui que nós estamos tendo, vai passar um card aqui agora, ó. Nesse card, e também vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar também mais algumas outras aulinhas sobre essa parte de matemática financeira também, a parte de porcentagem, tá bom? É só você clicar, você vai ser direcionado a essas aulas. Eu peço que você assista, ok? Assista essas aulas. Dê uma importância muito grande aos seus estudos. Eu tenho certeza que você vai conseguir compreender cada conceito, ok? E aí, quando você tiver a oportunidade de utilizar isso no seu dia a dia e também para tentar algum concurso ou alguma prova de faculdade, eu tenho certeza que você vai conseguir acertar porque você deu valor aos seus estudos, você está dedicando aos estudos, ok? Então vamos lá, continua comigo aí, já falei com você, a matemática financeira, o dinheiro nunca fica o quê? Parado, beleza? Outra coisa importante, o que serve a matemática financeira? Ela vai analisar o que acontece com o dinheiro ao longo do tempo, tá bom? Ao longo do tempo aí. Então beleza, vamos lá. Agora, algo importante também que nós devemos falar é o seguinte, é conceituar isso aí, ó. Primeira coisa, quando a gente fala matemática financeira, ela nunca fica parada, então significa o seguinte, que se eu tenho um valor hoje, amanhã esse valor que eu tenho, ele tem que ser um pouquinho maior, não é isso? Do que é hoje. E esse valor vai ser um pouquinho maior devido ao que nós chamamos de juro. O que é o juro? Juro é a remuneração paga, ou até mesmo dizendo que recebida, ok? Por quem realiza uma compra ou um empréstimo durante certo tempo a uma taxa percentual. E eu tenho também, obviamente, que para gerar esses juros é necessário um valor. Esse valor que vai gerar o juro é o que a gente chama de capital. É o valor financiado na realização de uma compra ou de um empréstimo. Às vezes você pode ir lá pegar o dinheiro emprestado, ok? Um capital emprestado. Ou você pode realizar uma compra com o dinheiro que você tem. Então, o dinheiro que você tem é o que necessariamente a gente vai chamar de capital, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, juros, é necessário falar de duas modalidades. Nós temos dois tipos de juros. Tem os chamados juros simples e os chamados juros o quê? Compostos, ok? Detalhe, isso aqui é importante, viu? Ó, a maioria das operações financeiras são realizadas utilizando juros o quê? Compostos, ok? Juros compostos. Muito cuidado com isso aí, principalmente você que vai fazer as questões aí do seu PET do segundo ano, tá bom? Então, cuidado com
as questões com essa ideia de juros compostos. Então, a maioria das operações financeiras são realizadas utilizando juros o quê? Compostos, ok? Tranquilo? Então, beleza, vamos lá. Continuando. Juros simples, então, são sempre calculados em relação ao valor inicial, ou seja, ao capital inicial. E agora, juros compostos são os juros produzidos em cada período e depois somados ao valor anterior. Cuidado, tá bom? Então são diferentes, tanto os juros simples quanto os juros compostos. Agora, trazendo a formulazinha para facilitar a sua vida, ó. Juros é igual ao que mesmo? Capital vezes taxa vezes o quê? Tempo. Apenas isso aqui, tá bom? Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Capital representado pela letra C, a taxa representada pela letra I e o tempo representado pela letrinha T. Os juros compostos, a fórmula é essa daqui, ó. Montante igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, ok? Onde M é o montante, C é o capital, o I é a taxa de juros, tá bom? O I aqui, ó, que é a taxa de juros. E o T aqui, ó, esse T representa o tempo de aplicação. Ok? Então, é basicamente isso que nós precisamos saber aí para resolver a semana 3 do PET segundo ano. Perfeito? Tranquilo? Mas se você quiser, antes de resolver, pegar as questões que eu falei, vai estar aparecendo o card aí para você e também vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, é só você clicar, tá bom? Vou finalizar aqui agradecendo por você ter assistido até aqui as nossas aulas. Vou deixar também com você as minhas redes sociais, caso queira seguir, tá bom? Peço aquele like para poder fortalecer o canal, caso você não tenha deixado o seu like. E até a nossa próxima aula. Ó, tchau, tchau e fui!